Olá, a paz a todos vocês. Hoje, mais um dia, com a graça de Deus, trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Hoje, iniciando, o mês de outubro, dia 1º de outubro de 2025. Já quero desejar um outubro abençoado para a sua vida, casa e família. Que seja um mês de muitas bênçãos, ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E nesse dia vamos continuar falando de um tema muito importante, em qual o Espírito Santo está tratando com cada um de nós, onde nós temos aprendido, presenciado, vivido. Esse é o mais importante. Quero até testemunhar, porque nós ouvimos muito nos púlpitos dos pregadores, que antes deles ministrarem a palavra, eles vivem a palavra vem primeiro para eles. E realmente é isso que acontece. Nesses ensinos, a cada momento, a cada finalização dos vídeos, o nosso Senhor, Ele vem e trata e põe à prova aquilo que nós falamos. Por isso que é muito importante nós estarmos em harmonia com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque embora que nós ministramos algo, muitas das vezes, com certeza, o Senhor ele vai colocar situações para que nós venhamos viver aquilo que pregamos, como eu falei no vídeo de ontem, sobre o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vivia mansidão. E quando ele é aprisionado, quando ele as pessoas começam a caluniá-lo, a querer falar tantas outras coisas em que o nosso Senhor Jesus não cometia, ele produzia e evidenciava o fruto da mansidão, como todos os outros frutos também, longanimidade, temperança, domínio próprio, amor, paz. Então, isso é muito importante. Saiba que você que presencia e escuta e vê esse vídeo, fique atento, porque em algum momento o Senhor irá colocar à prova aquilo que nós ouvimos. Então vamos para o texto neste dia, que se encontra na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, capítulo de número 13, capítulo de número 12 e o capítulo de número 13. Vamos falar do versículo 28 ao 31 do capítulo 12 e do capítulo 13, o verso 1 e o verso 2, que vamos falar sobre o fruto e os dons do Espírito. Fruto do Espírito e dons do Espírito, duas coisas diferentes, mas que são da mesma raiz, mas que são do mesmo propósito, que é obra que vem do nosso Consolador Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Capítulo de número 12, verso de número 28 diz assim: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual caminho que é esse, apóstolo Paulo? Capítulo 13, verso de número 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine.
E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Um texto muito importante para nós entendermos sobre dons e fruto do Espírito. Qual é a diferença? Como que nós diferenciamos um crente menino para um crente maduro? É esse equilíbrio do fruto dos dons, o fruto do Espírito, e os dons do Espírito estiverem na mesma balança e na mesma proporção na vida do cristão. Em 1 Coríntios 13:8 diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, mas o amor nunca falha. O fruto e os dons do Espírito capacitam o crente a realizar atos miraculosos para a glória de Deus e avanço do seu reino. Certa feita, um jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: que farei para eu herdar a vida eterna? Aquela indagação humana focalizava o fazer. E aí Jesus fala: tu sabes os mandamentos? Qual a resposta do jovem? Sim, respondeu o jovem. Mas por faltar-lhe o essencial, que está acima do fazer e do saber, o ser, o moço retirou-se contrariado e entristecido. É um tal contexto que devemos observar a relação entre o fruto e os dons do Espírito. O fruto está na dimensão do ser, enquanto os dons na esfera do fazer. A importância do fruto do Espírito em relação aos dons é evidente no fato de que entre os dons está o fruto. Não há, pois, como o cristão progredir no exercício dos dons sem o fruto. Esta palavra nos ensina, visa-nos relacionar o fruto e os dons do Espírito no contexto bíblico do ministério cristão. O jovem rico julgava que conhecimento e boas obras eram suficientes para adquirir a vida eterna. Às vezes, pensamos que o saber e o fazer bastam para Deus. Assim como Jesus amou e desafiou aquele jovem, também Ele nos ama e encoraja-nos, se queres ser perfeito. Se almejarmos ser maduros, ou completos, ou perfeitos, precisamos ir além das doações materiais. É necessário que nos comportemos como Cristo e dediquemo-nos aos outros. Sendo assim, seremos conforme a Cristo. Em resumo, aquele jovem, ele sabia, ele até praticava, mas quando Jesus colocou à prova o maior fruto, o maior sentimento que o ser humano pode exercer, ele falhou. Ele aparentemente tinha tudo, só não tinha amor. Como assim, evangelista? Quando Jesus fala para ele: pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. O amor evidencia em a gente fazer tudo aquilo em obediência a Deus e com amor ao próximo. Jesus nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, precisamos, Senhor, a cada dia mais amadurecer na Tua presença. E em nome de Jesus, Senhor, o Espírito Santo nos ensine, nos ajude a não apenas só fazer por fazer, não apenas falar por falar, mas sim, Senhor, evidenciar, Senhor, o verdadeiro obedecer a Jesus na nossa vida, que é praticar o amor. Pois, Senhor, queremos sim amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos ajude para a glória do Teu santo nome. Que Deus abençoe a sua casa, família e seu ministério.
Deus abençoe.